Fala turma, tudo certo? Pessoal, então começo de vídeo aqui, alguns recados para vocês. Primeiro, o vídeo ele vai estar dividido em partes e a gente vai deixar aí na descrição um índice com as partes que a gente vai fazer aí. Tanto a parte dos cálculos quanto o Calagem App e também um cálculo a mais que vai ter aí no final do vídeo. Beleza? Daí a gente vai deixar também um link, pessoal, com um exemplo de recomendação em PDF que acompanha os cálculos que vão ser apresentados aqui no vídeo. É uma recomendação que é gerada lá no Calagem App. Tá joia? Turma, então o método de necessidade de calagem que a gente vai apresentar hoje, a gente está nomeando como equilíbrio do cálcio e magnésio, indicando porcentagens desejadas na CTC do solo via mistura de calcário. Então vocês vão conseguir encontrar esse método lá na lista de métodos de necessidade de calagem que estão presentes no Calagem App. Lembrando também que há poucas semanas esse método ele estava na versão beta e tinha um nome diferente também, tá? E agora a gente já está com a versão estável desse método lá. Então já podem usar lá à vontade. Se caso ocorrer algum equívoco no momento do cálculo, quando vocês pedirem para calcular, o próprio app vai informar para vocês. Ó, utilizam um outro calcário, ou seus dados não estão em conformidade com o que se espera. Enfim, tem as mensagens de alerta também lá no Calagem App, beleza? Bom, qual é o objetivo desse método? Né? O método ele tem o objetivo de elevar os teores de cálcio e magnésio para porcentagens previamente definidas destes elementos na CTC do solo. Daí, para o cálculo de hoje, nós vamos utilizar os seguintes valores, né, de análise de solo. A gente vai ter aqui os valores principalmente do potássio, do sódio, do cálcio, magnésio e do hidrogênio mais alumínio. São os valores mais importantes que a gente vai precisar hoje aqui para os cálculos. A gente vai precisar também, pessoal, dos teores de dois calcários. Então, a gente vai precisar selecionar um calcário dolomítico e um calcário calcítico. E aí a gente precisa dos teores de óxido de cálcio e óxido de magnésio. No calcário dolomítico que a gente selecionou aqui, ele possui 32% de óxido de cálcio e 13% de óxido de magnésio. E o calcário calcítico, ele possui 45% de óxido de cálcio e 3% de óxido de magnésio. Por último, a informação que a gente precisa é o alvo que a gente quer alcançar. Quanto por cento de cálcio e quanto por cento de magnésio a gente deseja lá na CTC. Então, para esse cálculo, a gente definiu como 55% de cálcio e 15% de magnésio, que vai dar aproximadamente 3,5%. Perdão, vai dar aproximadamente uma relação cálcio-magnésio de 3,5%. Pessoal, os primeiros cálculos que a gente vai realizar vai ser para alcançar principalmente aqui, ó, o quanto que falta de cálcio e magnésio lá no nosso solo para alcançar os 55% e 15% que a gente deseja, tanto de cálcio quanto o de magnésio. Então, o primeiro cálculo é o da CTC do solo. A gente precisa obter a CTC do solo para que a gente encontre aí quanto que corresponde a essas percentagens de cálcio e de magnésio. Para calcular a CTC do solo, nós vamos utilizar aqui os valores de potássio, sódio, cálcio, magnésio e hidrogênio mais alumínio, ou seja, a acidez potencial. Vamos utilizar eles aqui na fórmula da CTC potencial, fazer a substituição dos valores, lembrando que o potássio e o sódio aqui eles são divididos por 390 e 230 respectivamente, para que a gente possa transformar de miligrama por decímetro cúbico, que é a unidade mais comum aí nos laudos de análise de solo, para centimol de carga por decímetro cúbico. Então ele vai ter valores, o potássio e o sódio vão ser representados aqui com valores iguais, né, os de cálcio, magnésio e hidrogênio mais alumínio. E daí a nossa CTC total, o CTC potencial, terá um valor final também expresso em centimol de carga por decímetro cúbico. Fazendo os cálculos, a gente vai chegar no valor de 4,03 centimol de carga por decímetro cúbico de CTC. Bom, com base nesse valor agora, a gente pode fazer os cálculos dos valores correspondentes de cálcio e magnésio, correspondentes a 55% e 15%, que são os nossos alvos aqui do nosso cálculo. Então, 55% multiplicado pela CTC do solo, nós vamos encontrar um valor de 2,2159 centimol de carga por decímetro cúbico. Isso aqui vai ser igual a 55% de cálcio ocupando a CTC do solo. Depois, quando a gente multiplicar 15 vezes 4,03, a gente vai encontrar também o valor correspondente de magnésio na CTC do solo, né? 0,6043 centimol de carga por decímetro cúbico. Só, durante os cálculos aqui a gente vai obter muitas informações, então quer acompanhar com um pouco mais de... fica mais por dentro dos cálculos, pega caneta, pega papel e vai anotando, fazendo os cálculos junto comigo aqui, tá? Pega a calculadora também e aproveita. Vamos relembrar algumas coisas aí de matemática.
Mais à frente a gente vai utilizar um sistema de equações. Beleza, então a gente coloca aqui esses valores correspondentes, 2,2159 para o cálcio e 0,6043 para o magnésio. Basicamente, esses são os valores que a gente quer alcançar no final. Tá? Daí a gente vai calcular agora o déficit. Quanto que falta de cálcio e de magnésio? A gente já sabe que tem 0,36 de cálcio e 0,06 de magnésio. E também sabemos quais são os valores que a gente precisa chegar. Então, quanto que falta? É só fazer a subtração, beleza? Então a gente subtrai 2,2159 menos 0,36. Chegamos aqui a um valor de 1,8559. Esse é um dos valores que a gente vai utilizar no sistema de equações. Tá? E o déficit de magnésio vai ser o resultado da subtração, de 0,6043 menos 0,06. A gente chega a um valor de 0,5443 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, esses são os valores de déficit. E são os valores que a gente vai precisar utilizar no sistema de equações. Uma outra informação que a gente precisa obter é encontrar quanto que cada calcário, quando ele é aplicado no solo, quanto que ele aumenta em cálcio e em magnésio. Tá? Então a gente precisa ter essa informação. Então se eu aplicar 1 tonelada, por exemplo, do calcário calcítico, quanto que ele vai aumentar de cálcio e magnésio no solo? E se eu aplicar 1 tonelada do calcário dolomítico, quanto que ele vai aumentar de cálcio e magnésio também lá no solo? Joia? Para fazer esses cálculos, eu vou passar aqui duas informações importantes para vocês, são informações prévias, mas que se vocês quiserem entender como que funciona, basta acessar o índice, o último tópico aqui do vídeo, tá? Como que a gente encontra esses valores aqui, essas informações que eu vou passar. Então a informação é o seguinte, se eu utilizar, melhor dizendo, se o calcário que eu estiver utilizando, melhor ainda, a cada 1% de óxido de cálcio em 1 tonelada do corretivo de acidez que eu estiver utilizando, e eu aplicar essa 1 tonelada no volume de solo em 1 hectare, considerando uma camada de 20 centímetros, eu vou aumentar em 0,0178 centimol de carga por decímetro cúbico lá no solo. Beleza? Então, cada 1% de óxido de cálcio no corretivo, quando ele é aplicado em 1 tonelada, em 1 hectare, vai aumentar em 0,0178 o cálcio. Já cada 1% de óxido de magnésio lá no corretivo de acidez, se eu aplicar 1 tonelada desse corretivo em 1 hectare, uma camada de 20 centímetros, eu vou aumentar 0,02478 centimol de carga por decímetro cúbico. Lembrando, estas informações aqui, eu vou fazer a demonstração dos cálculos para que a gente chegue nesses valores no final do vídeo, tá? Então, vou fazer uma demonstração lá para o óxido de cálcio. E o raciocínio ele vai ser semelhante para o óxido de magnésio. Vamos seguir aqui com os nossos cálculos. Então, passo 4. Passo 4 do nosso processo de cálculo é obter os correspondentes teores de cálcio e magnésio para cada 1 tonelada do calcário dolomítico selecionado. Então, a gente vai primeiro obter pelo calcário dolomítico. O que eu sei? O calcário dolomítico, do nosso caso aqui, ele tem 32% de óxido de cálcio. E aí eu já sei, né, pela nossa informação prévia lá, que cada 1% de óxido de cálcio vai aumentar em 0,0178 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio lá no solo. Então, quanto que vai aumentar quando esse calcário ele possui 32%? Faz a regrinha de 3 e a gente vai chegar no valor de 0,5696 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio. Vai ser fornecido por esse calcário quando você aplica 1 tonelada dele em 1 hectare, considerando uma camada de 20 centímetros. Joia? O próximo são quanto que esse calcário dolomítico que a gente selecionou vai aumentar em magnésio quando a gente aplica 1 tonelada dele no solo. E aí a gente sabe que esse calcário ele tem 13% de óxido de magnésio e também sabemos, através da nossa informação prévia, que cada 1% de óxido de magnésio aumenta em 0,0248 centimol de carga por decímetro cúbico de magnésio no solo, quando é aplicado 1 tonelada. Lembrando disso, galera. Quando é aplicada 1 tonelada em uma camada de 20 centímetros. Não é uma camada de 20 centímetros que a gente faz os cálculos para a necessidade de calagem. Então é isso, beleza? Daí, o resultado dessa regrinha de 3 é o valor de 0,3224 centimol de carga por decímetro cúbico de magnésio, que está sendo adicionado quando eu aplico esse calcário dolomítico, tá? Especificamente esse. A gente vai fazer os mesmos cálculos, daí a gente preenche aqui a tabelinha, beleza? Daí a gente vai fazer os mesmos cálculos para o calcário calcítico. Lembrando que o calcário calcítico, esse que a gente selecionou, né, ele possui 3% de óxido de magnésio e possui 45% de óxido de cálcio. Tá? Então está aqui os valores. A gente vai pegar as informações prévias e vamos fazer as regrinhas de 3 novamente. Daí a gente tem aqui quanto que ele adiciona em magnésio quando é aplicado 1 tonelada
e também quanto que ele adiciona em cálcio, quando ele também é aplicado uma tonelada. Lembrando, tonelada onde? Em 1 hectare, numa camada de 20 centímetros. Beleza? Guarda essas informações aqui. Daí a gente preenche novamente a nossa tabela e já temos as informações que a gente precisa para resolver o sistema de equações. Primeiro a gente vai montar ele, tá? Então, quais são os resultados que a gente tem aqui? Primeiro, são os resultados de déficit. Quanto que falta em cálcio e magnésio para a gente alcançar os 55% de cálcio e os 15% de magnésio. E também as taxas de aumento de cálcio e magnésio quando a gente aplica esses calcários juntos, tá? O calcário dolomítico e o calcário calcítico. Melhor dizendo, essas taxas aqui são quando a gente aplica eles em separado. Qual é a contribuição de cada um? Joia? Bom, como que vai ficar o nosso sistema de equação? Ele vai funcionar da seguinte forma. A primeira equação aqui de cima, ela tem como função aumentar a quantidade, ou melhor dizendo, suprir a necessidade de cálcio para que a gente alcance aquele valor lá de 55%. Quanto que falta de cálcio? 1,8559, correto? Aqui, ó. Beleza? Daí, para que a gente chegue nesse valor aqui, a gente basicamente vai pegar a taxa que o calcário calcítico aumenta em cálcio no solo para cada uma tonelada. Vamos multiplicar pela necessidade, né, desse calcário calcítico, que é representado aqui pela incógnita x. Vamos somar o resultado dessa multiplicação pelo resultado também aqui, ó, da multiplicação da taxa de calcário, da taxa de aumento, né, de cálcio do calcário dolomítico, quando a gente aplica o calcário dolomítico. E aqui o y ele vai representar a necessidade desse calcário dolomítico. Beleza? Joia. Então esses valores aqui, ó, então, cálcio fornecido pelo calcário calcítico e o cálcio fornecido pelo calcário dolomítico. Então eles foram colocados aqui na primeira equação. A segunda equação ela se refere ao suprimento de magnésio. Então, esse valorzinho aqui, ó, ele é o quê? Quanto que falta de magnésio. Aqui, ó. Quanto que tem de magnésio, quanto que precisa ser adicionado de magnésio no solo. Beleza? E aqui a gente vai ter, ó, a taxa de magnésio a ser adicionada para cada tonelada do calcário calcítico e a taxa também aqui, ó, de magnésio que é adicionada ao solo para cada tonelada do calcário dolomítico. Perfeito, a gente já tem aqui o nosso sistema de equações. O que a gente precisa descobrir agora? A gente precisa descobrir os valores de x e de y. Vamos passar para o próximo slide. Vou colocar aqui nosso sistema de equação. Pessoal, para eu resolver esse sistema de equação aqui, eu preciso eliminar, vou fazer o seguinte, a gente vai eliminar uma das incógnitas, joia? E daí a gente vai encontrar, o primeiro aqui, o y, depois a gente vai encontrar o x. Como que a gente vai fazer isso? Seguinte, nós vamos pegar esse valor aqui, ó, do x, esse valorzinho, 0,0744, e vamos multiplicar ele por todos os termos aqui, ó, da primeira equação. Tá? Então esses termos numéricos aqui da primeira equação vão ser multiplicados por 0,0744. Daí eu vou multiplicar também o seguinte, eu vou pegar esse valor aqui, ó, do termo aqui, associado ao x, da primeira equação, e vou multiplicar ele por cada um dos termos da segunda equação. E nesse caso, eu vou atribuir a ele um valor negativo. Como resultado, eu vou ter duas equações, tá? As duas equações aqui agora. E aí eu vou fazer o método da adição nesse sisteminha aqui que eu obtive. Como? Eu vou somar os termos, tá? Ou subtrair, né, no caso, do que tem as incógnitas iguais. Beleza? Então vamos lá. O primeiro termo aqui, ele vai zerar, correto? O segundo termo, a gente vai ter um valor de menos 0,2158. O que é que eu fiz? Eu fiz 0,0424 menos 0,2582. E daí, fazendo aqui a subtração, a gente vai chegar ao valor de 0,2158. Mesma coisa eu vou fazer aqui com os termos depois da igualdade. E chego no valor de 0,2979. Agora eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, e vou resolver ela para que eu possa encontrar o valor de y. Aqui eu estou com ela, com a equação, não vou precisar desse valor aqui. Então ela simplificada vai ficar dessa forma. O y, eu vou isolar ele. Então esse valor aqui, ó, de menos 0,2858 que estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então menos 0,2979 dividido por menos 0,2158, eu vou chegar no valor de 1,3804. Esse valor, pessoal, é basicamente a necessidade ou a recomendação de necessidade de calcário dolomítico, de 1,38 toneladas por hectare. Joia? Então guarda esse valor
já temos aqui a nossa necessidade do calcário dolomítico. Vamos obter agora a necessidade do calcário calcítico. Então eu vou pegar lá as nossas primeiras equações, tá? Uma delas. Daí eu peguei a equação que supre aqui, por exemplo, o magnésio. Poderia pegar outra que supre o cálcio. E vou substituir aqui o Y, tá? Então o Y a gente encontrou quanto? 1,3804, correto? Então vamos fazer essa multiplicação. Chegamos a um valor de 0,4450. Vamos passar esse valor para o outro lado. Passando para o outro lado, ele vai trocar de sinal. E aí, agora, eu vou fazer essa subtração e vou passar o valor de 0,0744 para o outro lado, dividindo, já que ele está aqui multiplicando. Então, a subtração resultou em um valor de 0,0993, que vai ser dividido por 0,0744. Como resultado final, eu tenho um valor de 1,3347. Arredondando, vou ter aproximadamente 1,33 toneladas por hectare de calcário calcítico. Ou seja, o X é a necessidade de calcário calcítico. Pessoal, o resultado final, então, da nossa recomendação vai ser uma mistura de 1,38 toneladas por hectare lembrando, é a recomendação de necessidade de calagem. É 1,38 toneladas por hectare de calcário dolomítico, mais 1,38 toneladas por hectare do calcário calcítico. Especificamente o que a gente colocou aqui, com as características que a gente apresentou aqui no início do vídeo. Beleza? Bom, verificar se os valores recomendados satisfazem as necessidades de cálcio e magnésio. Basicamente aqui a gente vai tirar uma prova real para ver se esses valores realmente estão batendo, se eles realmente estão fornecendo a quantidade de cálcio e magnésio que estava faltando ali no solo para alcançar os 55% de cálcio e os 15% de magnésio. Então a gente pega aqui o nosso sistema de equações. Vamos pegar primeiro a primeira equação para verificar se ela vai ser zerada quando a gente faz a substituição das incógnitas. Então a gente substitui o x e o y, lembrando, o x é o quê? A necessidade de calcário calcítico, e o y é a necessidade do calcário dolomítico. Já? Então substitui, vamos fazer a multiplicação, em seguida nós vamos fazer o somatório, e basicamente o que tiver desse lado da igualdade tem que ser igual ao outro lado da igualdade. Fazendo o somatório a gente chega aos valores aqui iguais. Caso vocês estejam fazendo aí, utilizando a calculadora, pode ser que vocês não encontrem os valores exatamente iguais, mas encontrem aproximados. Isso se deve a arredondamentos que a gente pode estar utilizando aí na calculadora, ok? A próxima verificação que a gente vai fazer vai ser para a segunda equação, tá? A do suprimento de magnésio. Então a gente vai mais uma vez substituir o x e o y, beleza? Agora a gente vai fazer as multiplicações. E daí a gente vai fazer o somatório desses valores, que precisam ser iguais ao valor depois da igualdade. Joia? Chegando a valores iguais ou bem próximos, beleza, então está tudo certinho. A recomendação de cálcio e de magnésio está batendo. A recomendação do calcário dolomítico e do calcário calcítico estão batendo. Ok? Então a gente segue agora o vídeo fazendo demonstração de como utilizar esse método lá no Calagem App. Bem simples, beleza? Aqui agora, espelhando o meu celular, vou abrir aqui o Calagem App para que vocês vejam como fica mais simples utilizando o aplicativo. Vamos clicar aqui, ó, iniciar cálculos, ou a gente pode abrir também aqui o menu gaveta. Então, clica aqui, ó, necessidade de calagem. Vamos pedir esse último método, o equilíbrio do cálcio e magnésio. E aqui, turma, eu vou passar as informações lá do nosso exemplo. Então, lá no nosso exemplo a gente tinha 0,36 de cálcio, 0,06 de magnésio, 23 mg por decímetro cúbico de potássio, 0 de sódio e 3,55 de acidez potencial. A seguir, informe os valores desejados em porcentagem de cálcio e magnésio na CTC. Então a gente deseja quanto? 55% de cálcio na CTC e 15% de magnésio. Daí o próximo passo aqui, a gente vai informar as percentagens de óxido de cálcio e óxido de magnésio do calcário dolomítico. Então, no dolomítico, a gente tem valores, né, que estava sendo informado lá para o nosso exemplo, de 32% de óxido de cálcio e 13% de óxido de magnésio. Já o calcário calcítico, ele possuía 45% de óxido de cálcio e 3% de óxido de magnésio. Bom, se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui o nome do nosso cliente e, de repente, a cultura ou identificação da amostra 8745, por exemplo. Clica em calcular. Nós vamos receber o primeiro resultado aqui na tela.
com 1,38 do calcário dolomítico, joia? Então, batendo lá com os nossos valores. E 1,33,6, aqui está com 3 casas, de toneladas por hectare do calcário calcítico. Então, a gente tem aqui as porcentagens alcançadas, 55% e 15%. Se a gente quiser gerar a recomendação em PDF, basta clicar em recomendação em PDF. E está aqui a nossa recomendação com demonstrativo de cálculos, tá? Todo aquele passo a passo que a gente apresentou aqui no vídeo vai estar sendo demonstrado. Inclusive, aqui as informações importantes lá para obter a taxa, né, de aumento de cálcio e magnésio quando a gente aplica aí os corretivos de acidez. Beleza? Então tá aqui ó, essas informações também, esse demonstrativo de cálculos. Tá joia? Bom, agora a gente segue, inclusive, mostrando como que a gente encontra esses valores de 0,248 e 0,0178 centimol de carga por decímetro cúbico, respectivamente do magnésio e do cálcio. Continue aí no vídeo para vocês verem o passo a passo desse cálculo. Joia, pessoal? Então a gente continua aqui com os cálculos para demonstrar para vocês como que a gente chega naquelas constantes de 0,0178 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio e 0,0248 centimol de carga por decímetro cúbico de magnésio. Então, só relembrando, por que a gente utiliza esses valores? Ou o que significam esses valores? Basicamente é o seguinte, cada 1%, vamos considerar o cálcio primeiro, tá? Cada 1% de óxido de cálcio presentes em 1 tonelada de corretivo de acidez, e esse corretivo de acidez for aplicado em 1 hectare numa camada de 20 centímetros, cada 1% desse óxido de cálcio ali presente vai aumentar em cálcio no solo o equivalente a 0,0178 centimol de carga por decímetro cúbico. O mesmo vai acontecer para cada 1% de óxido de magnésio presente nesse corretivo de acidez. Bom, vamos seguir aqui com os cálculos. Qual a primeira coisa que a gente precisa fazer para chegar nessas constantes? A gente precisa verificar quanto 1%, a gente vai pegar aqui o exemplo do óxido de cálcio. Então a gente precisa verificar quanto que 1% de óxido de cálcio presentes em 1 tonelada, quanto que ele equivale em massa, quanto que ele equivale em quilos. Tá? Então, se 1.000 quilos, que é o equivalente a 1 tonelada, equivale também a 100% da massa, quanto que equivale então 1% de 1.000 quilos? 1% de 1.000 é igual a 10 quilos. Se é 1% de óxido de cálcio, então esses 10 quilos aqui, né, eles são 10 quilos de óxido de cálcio presentes ali nos 1.000 quilos do corretivo de acidez. No passo 2, a gente precisa verificar quantos quilos de cálcio estão presentes em cada 10 quilos de óxido de cálcio. Para fazer esses cálculos, a gente vai precisar da massa atômica do cálcio e da massa atômica do oxigênio. Então, a gente vai fazer o somatório dessas duas massas, já que cada um desses elementos contém apenas um átomo no nosso óxido de cálcio, correto? O óxido de cálcio tem um átomo de oxigênio e um átomo de cálcio. Somando os dois, a gente tem a massa total do óxido de cálcio, que é igual a 56,77. Com esse valor, a gente vai fazer o seguinte. Para cada 56,77 kg de óxido de cálcio, eu vou ter, então, 40,078 kg de magnésio. Então, minha pergunta é, então quanto que eu vou ter de massa em quilos de cálcio para cada 10 kg de óxido de cálcio? A gente faz uma regra de 3 e aí a gente encontra um valor final de 7,1470 kg de cálcio. Com esse valor agora a gente passa para o passo 3. Nós vamos converter quilos de cálcio para centimol de carga de cálcio. Primeiro a gente vai fazer a conversão de quilos para mol. A gente sabe o seguinte, 1 mol é a mesma coisa que a massa atômica do elemento expressa em gramas. Então, 1 mol de cálcio vai ser igual a 40,078 gramas de cálcio. Daí a gente converte, né, esses 40,078 em quilos. Então, transformando em quilos, a gente vai ter um valor de 0,040078 quilos. Vai ser igual, né, isso aqui vai ser igual a 1 mol. Beleza? Bom, agora eu preciso saber, então, quanto que a minha massa lá de cálcio, 7,1470, equivale em mol. A gente faz essa regra de 3 e chega a um valor de 178,33. Esse é um valor aproximado, tá? De mols de cálcio. Vão ser equivalentes aos 7 kg, né, de 7 kg de cálcio. Daí a gente vai fazer a conversão agora de mol de cálcio para centimol de cálcio.
Então, o que é que a gente sabe? 1 mol é igual a 100 centimols. Então, 178,33 mol de cálcio vão equivaler a quantos centimol de cálcio? Vão equivaler a 17.833 centimol de cálcio. Passo seguinte é a transformação de centimol para centimol de carga. Basicamente o seguinte, a gente sabe que o NOx, né, o número de oxidação do cálcio, equivale a 2+, então ele tem duas cargas positivas lá. Então a gente vai pegar os 17.000 centimol e vai multiplicar por duas cargas. E aí a gente encontra um valor de 35.000, aproximadamente, 35.665,246 centimol de carga. O último passo, pessoal, é a gente obter o equivalente dessa quantidade de centimol sendo distribuídos ali num volume de solo dentro de 1 hectare. Então, 1 hectare equivale ao quê? Equivale a uma área de 100 por 100 metros. E aí, a gente, para os cálculos de necessidade de calagem, a gente considera uma profundidade de 20 centímetros, correto? Então, com base nesses valores aqui, a gente vai fazer as multiplicações, encontra um volume de 2.000 metros cúbicos, converte metro cúbico para decímetro cúbico, basta multiplicar por 1.000, e aí a gente encontra o valor de 2 milhões de decímetro cúbico. Beleza? Bom, já que a gente tem lá 35.665,246 centimol de carga, se a gente dividir isso pelo volume de solo em 1 hectare, os 2 milhões, a gente vai chegar ao valor aqui da nossa constante. Ou seja, cada 1% de óxido de cálcio é que, quando aplicados em 1 hectare, vão equivaler a um aumento de 0,0178 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio no solo, tá? Lá na CTC do solo. Beleza? Bom, turma, a gente termina então por aqui o vídeo de hoje. No próximo vídeo, a gente vai mostrar um método novo de necessidade de calagem, tá? Foi publicado na Revista Brasileira de Ciência do Solo no ano passado, 2020. E daí a gente vai fazer uma demonstração aqui de cálculos dele e que também estará presente no Calagem App. Logo, na próxima atualização, a gente vai introduzir esse método também. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo.